Sul, e o IEBT, através dessa ação, junto com a FAPEAL, materializa o seu compromisso em ser um agente de transformação nos estados, nas cidades, gerando resultado para a sociedade, principalmente através da inovação. Então, essa parceria, junto com a FAPEAL, onde a gente vai realizar uma sequência de webinars gratuitos para que os próximos empreendedores, os próximos inovadores que vão surgir, principalmente através do programa Centelha, possam escrever os seus projetos da melhor maneira possível e possam ter um apoio, um suporte metodológico nessa jornada, que é uma jornada eliminatória e também classificatória. Então, vocês vão ter uma longa jornada. Então, a primeira etapa é justamente vocês conseguirem chegar ao final da etapa de inscrição com um projeto bem escrito, que seja competitivo, para ser ali selecionado para a próxima etapa, tá? E lá no final, vocês vão ter aí a oportunidade, a gente espera que vocês consigam ser contemplados, ser uma das 40 empresas que serão constituídas, que serão formadas lá no final dessa etapa de seleção do Centelha Lagoas. E o IEBT, ele reforça o seu compromisso, ajudando vocês a terem as informações necessárias, a ter o conteúdo necessário para poder fazer essa jornada da melhor maneira possível. Então, contem conosco nessa jornada. Eu sou empreendedor, além de fazer parte do IEBT como business partner, eu também tenho meu negócio, também tenho uma Amora, passei por essa jornada de editais, passei pelo Centelha, entre outros editais. Então, algumas pessoas aqui já são conhecidos do ecossistema, e o que eu digo para vocês é o seguinte: aproveitem as oportunidades, porque eu já estive onde vocês estão hoje. Quando eu iniciei alguns anos atrás, a gente não tinha tantos recursos, tantas instituições ajudando nessa dinâmica, mas eu costumo dizer o seguinte, que só o fato de você se inscrever, você já tem aí pelo menos 50% de chance de ser contemplado. Se você não desistir, você tem pelo menos 80%. Por quê? Porque muitas pessoas começam essa jornada e acabam desistindo pelo meio do caminho. Eu costumo dizer que a régua agora está mais alta, então vocês vão ter um pouco mais de dificuldade, porque tem pessoas se preparando cada vez mais para oportunidades como essa, mas mesmo assim a gente tem um número elevado aí de vagas, e se você, como eu falei, se você se dedicar um pouquinho, você vai conseguir ter um bom desempenho. E para a gente poder compartilhar com vocês, como eu disse, muitas pessoas estão empreendendo, estão começando essa jornada empreendedora agora. Muitas pessoas não entendem muito bem o conceito de inovação, não sabem para quem vender, não sabem como vender, e esse é um dos critérios de corte do edital. Então, você tem ali a sua análise de mercado como um dos critérios que vão ser avaliados dentro do seu projeto. É que a gente trouxe a Sasha, tá? Eu não vou cometer o equívoco de apresentar o currículo dela, eu vou deixar que ela mesma se apresente. Sasha tem uma jornada aí muito bacana dentro do ecossistema de inovação. Ela tem essa veia comercial, assim como eu. Na minha empresa, eu sou comercial, então a Sasha também tem essa veia comercial. Eu sei que nem todo mundo tem, então, se você não se considera um vendedor, se você não entende um pouco dessas nomenclaturas voltadas para o mercado, então esse webinar ele é para você, e eu tenho certeza que ela vai dar dicas importantíssimas para que você consiga transmitir isso para quem vai receber o seu projeto e quem vai analisar o seu projeto lá no Centelha. Então, sem mais delongas, Sasha, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Não é todo mundo que estaria aqui numa segunda-feira como essa, às 7 da noite, para poder compartilhar um pouco do seu aprendizado, um pouco da sua jornada, um pouco do seu conhecimento com essas pessoas que decidiram ter as suas vidas transformadas através do Centelha. Então, fique à vontade, se apresente, o palco é todo seu. A gente vai ter aproximadamente de 1 hora, mais ou menos, de conteúdo, 40 minutos, 1 hora, você pode ficar à vontade para poder usar esse tempo. E a gente também vai ter um momento para perguntas ao final. Então, já pode ir colocando suas perguntas no chat também, à medida que elas forem surgindo. E lá no final, a gente também vai ter esse momento de perguntas e respostas. Mas, Sasha, pode ficar à vontade se você quiser que o pessoal interaja com você também ao longo do nosso webinar.
Você é quem manda, você é quem conduz aqui esse momento. Eu vou estar por aqui no chat, também interagindo junto com vocês e também dirimindo qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Só gostaria de reforçar que a gente tem um grupo no nosso WhatsApp, então eu vou colocar aqui o link do grupo no WhatsApp. Se você não faz parte desse grupo, eu recomendo fortemente que você entre, que lá a gente vai colocando informações, não somente da webinar, mas também que tenham relação com essa jornada que vocês estão passando, ok? Sasha, muito obrigado mais uma vez e é com você. Boa. Obrigada, Cits. Pessoal, boa noite novamente, né, para quem ainda não tinha dado. É um prazer estar aqui com vocês. E assim como o Cits falou para mim, eu também quero parabenizar vocês por estarem aqui numa segunda-feira de noite. Sei que às vezes é muito cansativo. Baseado na experiência que eu tenho aí, eu sei que muita gente aqui provavelmente às vezes tem um outro trabalho, então esse é o horário que era para ser um descanso, na verdade está investindo no seu negócio, né? Ali na sua ideia ou tem outros investimentos, ou vive daquilo. Então, eu sei que uma dessas vezes já é muito cansativo, e vocês estão aqui para aprender. Eu espero poder contribuir com vocês o máximo possível. Eu montei um material aqui muito focado no Centelha, mas eu tinha uma preocupação muito grande de que isso sirva além do Centelha, que isso sirva para o negócio de vocês, para que vocês possam utilizar aí, até para vocês entenderem um pouquinho mais aqui também. Eu já estou aí no mercado, na área comercial, há mais de 10 anos. Eu entendo completamente o desafio de vocês. Eu gosto muito de contar que, inclusive, eu não nasci de dentro da administração ou da engenharia, que é o maior dos casos aí, quando alguém vai abrir uma startup, geralmente a galera já é de administração, é de engenharia. Eu sou formada em teatro pela Universidade Federal do Maranhão. E aí eu fui empreendedora desde cedo, então tudo que vocês puderem imaginar, eu já vendi roupa, eu já fiz suquinho gourmet, ovo recheado, eu já fui Uber, eu já fui fotógrafa, e aí eu recebi uma oportunidade de entrar para uma startup que eu não conhecia absolutamente nada sobre startups, mas eu sentia que fazia sentido naquele momento na minha vida. Eu entrei nessa startup, no Maranhão, e aí eu comecei na área comercial, eu passei por todas as etapas da área comercial, desde prospecção, SDR, closer, gerente de time, cuidava de time em 4 estados diferentes. E aí eu fui aprendendo enquanto eu trabalhava. E aí a startup onde eu trabalhei, que é a Nidu, a gente virou o primeiro unicórnio do Maranhão. Já fui para o setor tradicional também, hoje eu fui responsável por todo o sul do Maranhão, dentro da Vibra, que é a antiga BR, né? Distribuidora oficial da Petrobras. Então, eu venho mesclando sempre aí dentro dos mercados, entendendo um pouquinho mais, e aí eu quero compartilhar com vocês um pouco, eu espero que ajude, some mais aí com vocês. Talvez eu não consiga olhar o chat aqui enquanto eu compartilho, mas vocês podem ficar à vontade. Se eu não conseguir olhar alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mãozinha aqui também, porque eu ouço barulho e paro, tá? Eu quero muito que seja uma coisa muito tranquila para vocês, que não fique aquela coisa chata. Eu tentei trazer uma linguagem mais simples possível, porque eu imagino que para alguns aqui também seja o começo ali de uma nova fase, né? Ainda é tudo muito novo o empreendedorismo. Eu sei que a gente todos os dias recebe uma porrada de enxurrada de conhecimento em cima da gente sobre como ser um bom empreendedor, qual o caminho do sucesso. Todo mundo tem uma opinião para dar sobre o nosso negócio. Então, eu sei que isso acaba ficando muito mais complicado para a gente, porque a gente fica muito ansioso do que vai fazer. Então, eu espero poder ajudar um pouquinho vocês. Vou compartilhar aqui a tela, que eu sou uma pessoa visual. Então, eu sempre acho que quando tem alguma coisa ali visual para a gente olhar, facilita ali o entendimento, né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte de mercado, né? A parte de negócios, que às vezes a gente esquece um pouco ou deixa um pouco de lado quando a gente está focado dentro de uma startup, porque a gente vem naquela sede de, nossa, eu tenho uma ideia, eu sei que essa ideia vai ser revolucionária. E aí eu vou pegar, inclusive, eu li o edital de vocês e eu sei também que foi uma expressão, inclusive, que falaram para vocês no encontro passado, que vocês têm que pegar esse edital e ser como se fosse uma bíblia, ler e reler. Então, para vir aqui também, eu li o edital de vocês, tá? E aí, no próprio edital de vocês, antes de a gente entrar em mercado, é importante trazer esse ponto, tá? Quando a gente fala de inovação.
Então, o edital de vocês, ele fala que inovação é a introdução de novidade, aperfeiçoamento no ambiente produtivo, social, que resulta em novos produtos, serviços ou processos que aí ou que contempla ali agregar novas funcionalidades, características de produtos, serviços, né, para gerar um ganho ali de qualidade e desempenho. E aí, por que que eu trouxe esse trecho, né? Porque eu acho importante a gente só voltar a isso aqui dentro do edital de vocês. Porque o que isso significa para dentro do campo de mercado? É que não basta a gente ter uma ideia nova. A gente precisa que o mercado receba essa ideia. E os avaliadores, né, o avaliador, ele vai ver de vocês esses pontos que eu preciso que vocês tenham isso muito claro dentro aí da ideia de vocês. É quem compra, quantos são, quanto paga e por que agora? Porque esse é o momento da ideia de vocês no mercado. Porque que vale a pena investir na ideia de vocês, no produto, no serviço de vocês. Então, vamos lá. Se vocês ainda não tiverem essa resposta agora também, não tem problema. Eu quero que essa pergunta fique na cabeça de vocês, que isso seja muito claro para vocês. Né? O que faz uma ideia receber aí 80 mil do Centelha, enquanto outra é eliminada? O que faz a ideia de vocês é... eu vou falar aqui como se eu estivesse falando com uma única pessoa, porque eu quero que cada um de vocês internalize o que eu estou falando, tá? Então, o que, que faz a sua ideia ser melhor ou ser tão importante quanto a outra ideia que também vai ser aprovada? E aí, a resposta não está na inovação. E aí é por isso quer dizer, está na inovação, não está especificamente na tecnologia. E aí é por isso que eu quis começar pincelando sobre inovação para vocês. Porque quase sempre a resposta está na capacidade de provar que existe um mercado disposto a pagar pela sua solução. Às vezes, para a gente, o nosso, né, a nossa ideia, o nosso produto, a nossa solução, ela é impressionante para a gente, mas às vezes ela não seja tão impressionante para o cliente de vocês, ou talvez ela seja, mas o cliente de vocês ainda não entende a importância. E aí é preciso que vocês saibam passar. Então, por mais que vocês tenham uma ideia inovadora, por mais que vocês tenham um produto muito bom, um serviço muito bom que vocês estão criando, é preciso que, nesse caso aqui, né, o avaliador, que, sei lá, o investidor de vocês, que o cliente de vocês entenda por que, que esse negócio ele é tão relevante, tão importante para eles também. Então, isso precisa estar muito claro. Né? E, inclusive, o edital é claro sobre isso, né? Ele fala que você deve apresentar a descrição do problema que soluciona e da oportunidade de mercado. Então, vamos lá. Eu estou falando de duas coisas. Eu estou falando de vocês saberem descrever de forma fácil. Vamos fazer a brincadeira quando a gente fala com o chat GPT para ensinar a gente alguma coisa que a gente não sabe, a gente bota assim, me explique como uma criança de 5 anos. Então é isso. Vocês têm que saber descrever ali o problema que vocês estão solucionando, que vocês podem solucionar, que para que uma criança de 5 anos consiga entender. E vocês também saibam falar, neste caso para o avaliador, o quão tem oportunidade de mercado que vocês conseguiram identificar. Então, são dois elementos obrigatórios dentro do edital de vocês, mas não é um ou outro, são os dois juntos. Eu uso uma expressão, eu acho que eu coloquei no final dos slides de vocês. Eu sempre gosto de falar, geralmente, quando eu palestro sobre mercado e eu estou com um grupo de startup. Uma boa ideia, ela chama atenção. Um bom produto gera interesse. Mas o mercado, que ele é bem dimensionado, que ele é validado e que ele é comunicado, é o que faz um avaliador acreditar, o que faz um cliente acreditar que a tua startup pode se tornar uma empresa de verdade. É isso que gera credibilidade. Porque senão você é só mais um no mercado que está dizendo que tem uma ideia boa. Ideia todo mundo tem. A gente acorda pensando numa coisa, a gente tem ideia quando deita, a gente tem ideia quando está assistindo televisão. O problema é eu desenvolver essa ideia e convencer as pessoas que a ideia que eu tenho realmente faz muito sentido. Porque ela realmente é uma solução. Mas a gente vai aprofundar mais isso aqui, tá? E aí, por isso que eu fiz questão de trazer para vocês a primeira e grande mentira das startups, que é aquela velha frase do minha ideia é ótima, então vai vender. E aí tem muita startup que usa isso. Hoje, eu tenho o prazer e a honra também de contribuir dentro do IABT,
E aí eu recebo muitas startups, e eu já recebi startups que têm ideias muito boas, que têm grandes oportunidades de mercado, que têm um bom mapeamento. Não vou nem aprofundar mais, porque eu vou falar sobre isso mais lá na frente. E aí, quando chega nessa parte da área comercial, da área de mercado, e eu questiono, tipo, e aí, que horas que a gente vai vender? Que horas que a gente vai levar isso para o público? Ah, não, é porque a gente precisa terminar de ajustar, a gente precisa validar mais um pouco. Mas isso aí não é problema. Eu tenho uma lista gigante de contatos. Na hora que eu ligar, eu vou sair fechando o contrato. Não vai. Gente, não vai. Se comercial fosse tão fácil assim, a gente não via tanta gente criando curso, tanta gente pagando curso para vender, porque não é fácil. A gente lida com várias coisas, a gente lida com coisas técnicas, a gente lida com o emocional das pessoas, então é muito complexo trabalhar para começar a vender um negócio, convencer as pessoas, existe todo um processo por trás. O mercado, ele não compra inovação pelo simples fato de que ela existe. O mercado, ele compra resultado. E aí eu vou pegar um exemplo fácil aqui do mercado. Eu vou sempre tentar trazer para vocês exemplos que vocês conheçam do mercado. A gente tem a Uber, né? Ela não venceu ali, ela não se destacou, ela não cresceu porque ela criou um aplicativo. Ela venceu porque ela resolveu um problema que milhões de pessoas já tinham e já sentiam diariamente. Ela pegou, ela entendeu uma dor e ela tinha um número alto de mercado ali com aquela mesma dor, disposto a pagar para resolver aquela dor. E aí sim ele tinha um negócio, ali ele tinha uma oportunidade. E aí, o que, que o mercado realmente compra? Né? O mercado ele compra solução. Quando eu falo de mercado, eu estou falando de cliente, basicamente, né? O que, que o cliente de vocês. E aí eu não importa se eu estou falando, se o cliente, se o mercado, se o negócio de vocês é B2B, é B2C, é B2G, a gente está falando de vender. E ele, seja qual for o formato do seu negócio, as pessoas compram soluções. Então, elas compram coisas que vão trazer benefícios. Eu vou usar um exemplo que eu gosto muito, que eu sempre uso quando eu estou palestrando, que é o médico. O cliente de vocês precisa entender que é como se ele fosse o paciente e vocês fossem os médicos. Quando você sente uma dor, quando aquela dor ela começa a incomodar muito vocês. Nossa, eu estou sentindo uma dor na boca do estômago. Mas eu já estou acostumada, eu sempre tenho isso, beleza. Eu comecei a sentir muita dor. Eu cheguei ao momento em que a dor estava me incomodando tanto que eu preciso de uma solução para essa dor passar. O que, que eu faço? Eu vou no médico. Eu vou num gastro, vou no especialista. Se esse gastro vira para mim e fala assim, olha, você tem um refluxo e eu vou te passar um medicamento. E ele passa a receita. Qual é a primeira coisa que a gente faz geralmente? A gente vai numa farmácia e compra um remédio. Porque em nenhum momento a gente duvida daquele médico, porque ele é o especialista, ele sabe exatamente a nossa dor e ele sabe que aquele remédio vai ajudar na nossa dor. É isso. Vocês precisam ser tão especialistas no negócio de vocês que o cliente vai atrás de vocês, se vocês disserem que é isso, ele vai acreditar. Ou mesmo que ele ainda nem conheça vocês, mas vocês têm tanta desenvoltura, tanto domínio no produto de vocês, no negócio de vocês, que uma simples conversa complexa, né? Que a gente sabe que as coisas não são tão fáceis assim. Consiga convencer o cliente de que o que vocês estão oferecendo faz sentido ele investir. E aí eu trouxe para vocês aqui, para ficar mais claro, porque eu juro que quando eu tentei desenhar quando eu comecei a editar esses slides para vocês, eu tentei ao máximo não parecer aquele tipo de coach que chega aqui falando como se fosse muito fácil vender, porque não é fácil, gente. Ser vendedor é muito difícil. Na, na Nidu, que foi a primeira startup que eu participei, que eu trabalhei, né, que foi onde eu mais cresci, assim, fiquei mais tempo, a gente tinha um chefe que ele usava muito o discurso, tipo assim, vendedor não tem passado. O que você fez ontem já passou, o que foi no mês passado já passou, todo dia é um novo dia, todo dia é um novo desafio. Então, eu não quero seguir esse princípio, você chegar aqui e dizer para vocês. Não vou ser a pessoa boazinha que vai chegar aqui para vocês hoje, vai ficar aqui falando com vocês, trazendo coisas e dizendo que é muito fácil ter um negócio, que é muito fácil vender, porque não é. É muito desafiador, mas não é impossível. E quanto mais domínio a gente tem do nosso negócio ou das técnicas exatas para usar, para convencer um cliente, para convencer um investidor, enfim, mais fácil, digamos assim, fica. Ou talvez mais
comum, né, a gente começa a fazer isso no automático, enfim. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, vamos pensar no benefício de economia de tempo, tá? Um exemplo prático que a gente tem seria a automação de processos manuais. Boa. Então, vamos lá. O que que eu posso trazer? O que que isso quer dizer, Sasha? Me traga exemplos práticos. Eu vou trazer sempre exemplos, porque isso pode também ajudar a clarear as ideias do negócio que vocês já têm, tá? Então, quando a gente pensa em automação de processos manuais, a gente tem um bom exemplo aí no mercado, que é a Conta Azul. Então, antes, o empreendedor, que ele passava horas emitindo nota fiscal, conciliando contas, organizando planilhas, né, toda aquela burocracia, com a Conta Azul, grande parte dessas tarefas foi automatizada. Então, o empresário, ele começou, o empreendedor, enfim, ele começou a ganhar tempo para vender, para atender clientes e para fazer gestão. Então, entende? Ele trouxe economia de tempo para aquele negócio. E aí isso facilita. Então, pô, faz sentido eu ter um sistema, hoje a gente conhece bem aí, né, os CRMs, porque isso facilita o processo, isso ganha tempo, e tempo também é dinheiro. É a mesma coisa de economia de, assim como o tempo é dinheiro, economizar o dinheiro. Não necessariamente você ganhar o dinheiro, mas o fato de você economizar o seu dinheiro também ajuda nos ganhos. Se sai menos e entra mais, seu negócio também está crescendo. E aí, um exemplo que a gente pode ter é redução de insumos agrícolas, por exemplo. Então, tem uma startup que é a Aegro, isso. Ela é uma plataforma e aí ela ajuda o produtor a controlar consumo de fertilizantes, uso de sementes, defensivos, combustível, mão de obra. Então, ela identifica os desperdícios que tem durante todo o processo, né? Compara os custos e aí o produtor ele consegue tomar decisões mais eficientes. Que às vezes um grande problema dos negócios é não entender onde está o gargalo do prejuízo do seu negócio, ou seja, onde você está tendo mais perda de dinheiro. Isso acontece, por exemplo, muito no varejo, que às vezes a perda está na logística ou às vezes está no estoque e aí eles não conseguem identificar. Então, esse é um exemplo, né? A Egro é uma plataforma, nesse caso para produtores, então ela ajuda. Então, o ganho financeiro não vem de vender mais, mas de gastar melhor, de gastar menos ou gastar de forma muito mais inteligente. Então, isso é uma solução. Isso é uma dor muito grande para o empreendedor, né? De, pô, estou perdendo dinheiro, eu estou gastando com o que não precisa, enfim. Outro grande benefício aí dentro do mercado, vocês também podem pensar para trazer uma ideia, é no aumento de receita, que são as famosas plataformas de canais de venda. Né? Então, a gente tem aí super conhecido no mercado, o Mercado Livre. Então, vamos lá. Vamos imaginar uma fábrica de doces artesanais, de biscoito, porque biscoito tem mais tempo de validade, né? Uma pequena fábrica de doces artesanais, de biscoitos artesanais. Ela vende ali na cidade dela por meio de uma loja física. O mercado é limitado, o fluxo de pessoas que passa na frente ali, enfim. O Mercado Livre, essa empreendedora, por exemplo, ela vai lá, cadastra os produtos dela na plataforma e essa empresa passa a vender para clientes do Brasil todo. Então, além dela ter o marketplace ali, ou seja, conseguir vender para todo o Brasil, ela saiu de uma limitação geográfica que ela tinha de uma cidade e passou ali para o país todo. Dentro desse marketplace, no caso do Mercado Livre, tem lá os meios de pagamento, logística, divulgação, reputação do vendedor. A gente sabe o quão difícil é pedir para o cliente deixar um feedback positivo, fazer NPS, então às vezes é um custo muito alto, e a gente, quando está começando o negócio, a gente não tem custo para isso, a gente não tem caixa para isso, a gente faz tudo, né? Então, é uma sobrecarga. Então, lá tem toda essa questão de aumento de vendas, de poder ter novos clientes, da expansão geográfica, sem precisar abrir uma loja física, então também gera uma economia financeira, também de dinheiro, né? Tanto que o Mercado Livre vende, né, o slogan dele assim, digamos, não abrimos um novo canal de vendas para o seu negócio. E aí ou seja, a ideia do Mercado Livre é uma startup, eu gosto de trazer ela como exemplo, porque ela não fabrica nenhum produto, mas ela cria oportunidade de receita para milhares de empresas. Então, muita startup, ela não cria um novo produto, ela cria um novo caminho para quem vende e para quem compra. E muitas vezes esse pode ser um caminho de milhões.
Então eu quero que vocês vejam, tipo, todas as oportunidades que tem dentro do mercado, mas vocês precisam entender se aquilo realmente atende a uma dor, supre uma dor, traz um benefício muito claro. E aí, o outro que a gente tem aqui que eu trouxe é redução de riscos. Esse também eu acho muito importante, né? A gente pincelar por ele. E aí, um exemplo poderia ser monitoramento preventivo de falhas. Tem uma startup que é a Sou Fácil. Eles trabalham com monitoramento de usinas. Então, além do financiamento de sistemas fotovoltaicos, a Solfácil ela oferece monitoramento de desempenho de usinas elétricas. Então, vamos supor, caso tenha uma queda de geração de energia, enfim, o sistema identifica rapidamente o problema e sinaliza a necessidade de manutenção. Ou seja, ela está reduzindo ali. Isso evita longos períodos de baixa de produção. Imagina, deu uma falta ali, vai ter que chamar o pessoal para fazer, para maquinário, para tudo. Então, isso reduz aí as perdas financeiras do proprietário da usina. É como se fosse pegar um exemplo mais do nosso dia a dia, tá? Imagina só, vocês têm um carro. E aí, o carro avisa para vocês. Aparece lá no painel, ó, daqui a 2 semanas o alternador vai quebrar. Tô logo te avisando. Você automaticamente levaria o carro na oficina, né? Antes de dar e gastar muito mais. Agora, imagine esse mesmo conceito aplicado dentro de uma fábrica, onde uma única máquina parada pode custar, num caso como esse, sei lá, 50 mil por dia. Então, é exatamente esse tipo de valor que uma startup como essa faz. Né? Tem várias startups, acho que tem uma que é Trention, se eu não me engano, que faz isso. Isso faz muito sentido, isso é uma dor muito grande, porque é uma redução de riscos que automaticamente influencia também numa redução de dinheiro, né? E que afeta muito dentro do negócio. Inclusive, as startups mais valiosas do mercado, elas não ganham dinheiro consertando problemas. Elas ganham dinheiro impedindo que um problema aconteça. Então, essa é a grande chave, que inclusive eu quero que vocês fixem isso, né? Então, às vezes, são mudanças simples, e isso é inovação. Muitas vezes a gente leva para a gente o conceito de que inovação tem que ser algo extremamente revolucionário, tem que envolver muita tecnologia, e não. Ele tem que trazer uma solução que no final do dia vai trazer caixa para vocês. Vai trazer caixa para o cliente também. Trazendo caixa para o cliente, automaticamente traz caixa para vocês, né? E aí, um outro benefício, né, o último benefício que eu trouxe, é a questão da conveniência. Eu, eu quis trazer conveniência porque ele traz um outro ponto que é a gente olhar a visão do nosso cliente também. Às vezes a gente está muito focado na nossa visão, que é tipo, isso vai ser bom para mim, isso aqui é bom para o meu negócio, mas o quanto isso é bom para o meu cliente, que automaticamente vai ser bom para mim, porque a venda é isso, é um ciclo, tem que ser bom para todo mundo. E aí a gente tem um exemplo clássico aqui de conveniência, que é a entrega por aplicativo. Então, o exemplo mais conhecido aí que a gente tem é o iFood, né? E aí ele é legal de trazer, porque ele destaca esse ponto. O iFood, por exemplo, ele não gera economia de dinheiro para o consumidor, para a gente aqui como consumidor. Às vezes a gente até paga a taxa de entrega, né, e tudo mais. Às vezes a gente sabe que dentro do iFood é mais caro do que se a gente comprasse, que às vezes aquele local que a gente compra ali também tem um aplicativo deles, e às vezes a gente sabe que pelo iFood acaba sendo mais caro, mas tem toda uma comunidade, uma conveniência, uma segurança, enfim. Então, o principal valor ali é a conveniência. E para o cliente do iFood, que ele terceiriza, no caso, para as empresas, é um novo canal de venda. É um canal de venda maior ali, com muito mais visibilidade. Eles, inclusive, também usam esse slogan, né, de que você não precisa construir toda uma operação de delivery. Nós já temos essa estrutura pronta para você. E ele é um mercado também escalável, que é um outro ponto que eu acho que eu aprofundo mais na frente com vocês, mas é importante que vocês pensem também no negócio de vocês, na solução de vocês a longo prazo. Então, vamos supor no caso daqui do iFood, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Breno Massi, que é um dos cofundadores do iFood. Hoje eu estou em Teresina, Piauí, e aí ano passado o Neon foi aqui, e aí teve uma palestra do Breno, como eu fui convidada, eu estava me mudando para cá, e aí eu fui convidada pelo
pelo pessoal do Startup Piauí, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o Breno, e aí ele fala, inclusive, ele falou sobre isso, inclusive ele fala sobre isso na palestra, que, por exemplo, como é que o iFood é escalado? Hoje é alimentos. Aí a gente pensa, ah, acabou, não tem mais para onde ir, né? A gente vai vender alimento. Não. Teve a parte do que eles validaram a questão de, tipo, cara, qual é outra coisa que seria muito conveniente para o cliente que às vezes não quer sair de casa, que vá além da alimentação? Medicamento. Imagina, você está em casa sozinho, sozinha, e você começa a passar mal, ou você precisa de um remédio, e aí você fala, cara, não tô me sentindo bem, eu não tenho forças para ir andando, eu não tenho forças para pegar um carro, pegar uma moto, para ir na farmácia comprar medicamento, eu tô me sentindo mal. E aí o iFood testou. Cara, vamos trazer as farmácias para dentro do aplicativo. E aí foi um grande sucesso. Então, ou seja, é um negócio escalável tendo oportunidades. Claro que a gente sabe que o negócio a gente tem que testar, a gente tem que validar, as coisas podem dar errado também. Né? Ele trouxe um exemplo de, no tempo da pandemia, eles pensaram, se a gente conseguisse colocar núcleos de pontos de venda para poder diminuir o frete, né, para os clientes no delivery, e aí os produtos chegassem nesses pontos e fossem redistribuídos. Então, eles criaram centros de vendas ali de principais produtos da região. Então, na zona sul de São Paulo, saía muita pizza. Cara, bora criar um ponto lá, vamos montar uma central e colocar as pizzas lá. Então, todo mundo da Zona Sul que solicitar pizza, vai, a gente vai tirar daquele lugar, a gente vai sair até aquele ponto, o motoboy vai sair daquele ponto. E foi um fracasso. Não funcionou, o gasto foi muito alto, o investimento em ter pontos físicos foi muito alto, a questão de logística foi muito alta, então foi uma coisa que não deu certo e eles cancelaram. Então, entende que por mais ser escalável, a gente precisa validar, porque nem toda ideia que parece ser tão boa é boa. Mas para isso a gente precisa testar. E aí, vamos lá. Então, vamos seguindo aqui. Agora deu para ficar um pouquinho mais claro, né? Para entender aqui um pouquinho que a gente precisa resolver uma dor. E aí, quando a gente pensa aqui no edital, né? O que os avaliadores realmente procuram? O edital de centelha, ele é muito claro. Não basta ter uma solução funcionando. O avaliador quer evidências de que alguém vai pagar por ela. E aí, ele divide ali nas duas fases. Então, a gente tem a primeira fase, que ele leva em consideração primeiro a parte de vocês saberem falar. E lembra que eu trouxe para vocês lá no comecinho, que era, cara, eu preciso primeiro que ele entenda que eu sei o que eu estou fazendo e que eu estou trazendo uma solução e eu preciso provar para ele que a solução é boa. Então, eu preciso primeiro desenhar a qualidade da minha solução. Então, repare que eles usam essa expressão da solução. O produto de vocês, o serviço de vocês é uma solução. Vocês estão aqui para resolver uma dor. Qual a relevância dentro do mercado? Ou seja, eu preciso solucionar uma dor que ela seja latente. Porque se ela não for uma dor latente, você não vai precisar solucionar. Ela vai deixar para lá. Quantas vezes a gente já teve algum, e aí eu vou usar de novo a referência do médico. Quantas vezes a gente já teve uma dorzinha que a gente já se acostumou? Ah, eu tenho uma enxaqueca todo mês, já é normal. Médico, eu já me acostumei. Não é uma dor suficiente que eu precise tratar, que eu precise pagar para resolver. E aí, um ponto que eu olhei no edital que me chamou muita atenção, e que é um padrão também em outros editais, é o quanto isso gera impacto, seja ele social, seja ele econômico, para dentro do negócio. E o principal também, a capacidade de equipe. Ah, hoje eu tenho uma equipe que consegue, porque é muito fácil eu ter uma ideia, mas como é que eu vou desenvolver essa ideia? Como é que eu vou desenvolver essa solução? Hoje eu tenho uma equipe que sabe o que está fazendo, que entende aquela dor. A maioria das startups hoje que crescem no mercado, a maioria das que passam por mim, sejam elas pelo processo de aceleração, ou seja elas por consultoria na área comercial, elas crescem porque elas têm muito bem desenhado a escalabilidade do negócio dela. E ela tem uma equipe para que isso possa acontecer, porque nenhum negócio cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. E aí, na segunda fase Então, eu só preciso ter esses pontos, e aí eu falo como se eu fosse vocês, tá? Eu só preciso ter esses pontos iniciais muito claros, né? Que eu tenho uma solução, eu sei que o mercado precisa da minha solução, é uma dor latente, isso vai ter impacto social,
e automaticamente econômico, porque no final do dia, o que a gente quer dentro do nosso negócio é o dinheiro do bolso, né? Afinal a gente precisa de caixa. E a gente sabe que sem dinheiro o negócio não vai para frente. A gente não tem como pagar as contas. E aí eu tenho uma equipe para fazer isso. Eu tenho condições de ter uma equipe para fazer isso. Porque muitos negócios hoje fecham, né, no primeiro ano de abertura, porque não tem braço, porque não tem gente para fazer. E eu não estou falando de, ah, agora eu vou um especialista, vou ter que contratar um consultor que custa R$ 5.000 para ele vir fazer vir para mim dar um discurso de coach. Eu preciso contratar um cara sênior para o meu time. Não preciso. Eu posso começar pouco, eu posso começar, vou trazer um estagiário, vou trazer uma pessoa que não tem conhecimento, mas que tem vontade, que tem muito desejo, e eu sei como ensinar, e eu vou ensinar essa pessoa para que ela seja um braço junto comigo, porque uma pessoa sozinha não tem como fazer o negócio crescer. Isso é fato, tá? E aí, o que os avaliadores do CNPq querem é justamente isso. É só que vocês primeiro tenham isso muito claro para explicar. E aí, na segunda fase, eles pedem já um pouquinho mais desse aprofundamento, né? Fornecimento de valor para o mercado, potencial de escala, modelo de negócio tentado, cronograma de lançamento. Então, eles querem agora isso visível. E aí que a gente entra em todas aquelas metodologias de, cara, eu preciso fazer um Canva de pacote de valor, eu preciso desenhar ali meu ICP e persona, qual é o meu público ideal, mas eu não vou conseguir fazer isso se eu não tiver pelo menos um mês. Então, em ambas as fases, a pergunta central permanece a mesma, que é, existe um mercado pagador para essa solução? Ou seja, a ideia que eu tenho, a ideia que eu acho que é maravilhosa, que, enfim, vai, vai me deixar rico, vai deixar minha equipe rica, vai mudar minha família, as pessoas vão pagar por essa ideia agora, nesse momento de mercado, faz sentido para elas? E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso aqui, tá? Então, eu já até pulei isso aqui, né? Se existe um mercado realmente pagador aí para a solução de vocês. Eu quero que vocês fiquem com essa pergunta na cabeça de vocês. Eu espero que todos vocês já tenham uma resposta e seja uma resposta positiva. Se não tiver, anota isso aí. Fica pensando nisso aí, matutando a semana inteira, tá? Eu quero que isso aqui fique impregnado na cabeça de vocês, porque é isso aqui, é esse tipo de pensamento que vai fazer o negócio, a ideia de vocês virar um negócio de verdade. Tá? Mas eu vou tentar ajudar vocês de uma forma mais clara, como eu falei. Eu não quero que esse seja um momento de coach aqui com vocês, tá? Eu não quero chegar aqui com um discurso motivacional, porque eu já falei que o mercado não é fácil. Falar sobre mercado não é fácil, viver de mercado não é fácil. Mas eu quero tentar ajudar vocês de uma forma mais simples possível. E aí, existe uma fórmula aqui de mercado, digamos assim, que a gente brinca que é a fórmula de sucesso. E não existe uma fórmula de sucesso, né? Quando a gente trabalha com pessoas, tudo é possível. Mas a maioria dos empreendedores, eles partem da ideia da tecnologia para chegar no cliente, né? Que é muito, principalmente quando a gente fala de startup. A gente tem uma tecnologia que pode ser revolucionária e a gente vai levar isso ao mercado. Mas não, os investidores eles avaliam o contrário. O quanto eu entendo que existe uma dor no mercado e o quanto isso gera uma oportunidade e o quanto de mercado eu tenho para atingir. Vou tentar dar um exemplo mais prático. É um problema. Então, agricultores têm... Boa noite. Oi, alguém quer falar? Deixa eu abrir o microfone. Vou continuar então. Qualquer coisa, vocês abrem de novo aí, levanta a mãozinha, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar fácil. Um problema. Agricultores têm dificuldade para monitorar nitrogênio no solo. Vou pegar um exemplo, porque tem uma startup que está trabalhando, está desenvolvendo essa ideia agora. Esse é o problema. Temos um problema. Os agricultores têm dificuldade para monitorar nitrogênio do solo. Qual é a oportunidade aí? Milhares de produtores perdem produtividade por falta dessa informação. A gente está falando de que, quando a gente fala de agricultores, a gente tem que entender a dimensão. Então, a gente tem milhares de agricultores que estão perdendo a produtividade por falta disso, por falta de monitoramento de nitrogênio ali do solo. Então, vamos pensar agora isso de mercado. Como isso a gente transforma em um negócio lucrativo. Se 5% desses produtores pagassem R$ 100 por mês, já existe uma oportunidade de milhões aí.
Então, é um problema, mais a dor, mais a frequência que essa dor atinge e a capacidade de pagamento. E aí a gente gera uma oportunidade. Então, se a gente tem um problema, que a gente já conseguiu mapear um problema, sumiu para mim, mas eu acho que alguém colocou no chat sobre isso, mapeamento de dados. Acho que foi alguém que colocou alguma coisa assim. Mas é isso. Eu vou aprofundar com vocês já na frente, tá? É só primeiro para a gente fazer uma introdução. Então, se eu sei que tem um problema, eu consegui ver que isso é uma dor que é latente, que acontece com frequência e eu tenho um número alto de pessoas que pagariam por resolver essa dor. E aí eu falo de pessoa física, eu falo de um negócio, de uma solução para o B2C, eu falo de. Deixa eu ver. Exato. Pronto. Perfeito, Gabriel. É isso. E repara que quando a gente fala, por exemplo, de indústria farmacêutica, eu já dei muito treinamento para a indústria, para representante, né? E aí, toda vez que a gente ia falar, porque outra coisa, um defeito e uma qualidade de vendedor é que a gente precisa de motivação. Por isso que comissão é tão importante, porque a pessoa precisa de motivação. E aí, quando você é da área comercial, grandes empresas como indústrias farmacêuticas, eles usam muito treinamento corporativo e tudo mais, não só para desenvolver mais o vendedor, para que ele esteja tendo conhecimento e esteja atualizado as novidades do mercado, mas para motivar. O vendedor ele precisa dessa motivação, porque vender a gente sabe que é muito estressante. A gente sabe que trabalhar com o público é muito estressante, porque a gente não sabe o que espera da gente do outro lado, né? Como é que a pessoa vai agir com a gente. E aí, a indústria farmacêutica, eles usam uma estratégia muito boa, que foi o exemplo que eu dei do médico. O representante, ele tenta convencer o médico. Ele oferece benefícios para o médico, ele usa gatilhos. Uma coisa legal. Eu não trouxe isso aqui porque não ia entrar a fundo nisso, né? Mas eu vou dar aí para vocês que pesquisem mais sobre gatilhos mentais. Hoje a gente tem mais de 20 gatilhos mentais, o vendedor usa muito as estratégias de gatilhos para ajudar. Então, representante comercial de indústria farmacêutica usa muito isso, que é, eles vão direto nos médicos, levam as amostras, então eles vão lá e explicam e falam, eles levam o portfólio no tablet, e ele vai mostrando o medicamento, enquanto ele só mostra a solução. Um representante da indústria farmacêutica, eu não sei se tem alguém que já trabalhou com isso, que trabalha com isso, que conhece, mas como eu dava treinamento para eles, o representante, ele tem um portfólio de medicamentos, aí depende muito da indústria, cada indústria tem um, mas sei lá, tem 10 produtos, mas ele tem, sei lá, 2 minutos para apresentar tudo isso para o médico. Então, o que ele faz? Ele mostra só o problema e a solução. É isso. Então, eu tenho esse novo, doutor, chegou esse novo medicamento aqui, ele, ele para pacientes que têm isso, 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 e ele traz essa e essa solução. Ponto, tá? É isso. Peraí, deixa eu ver, porque eu acho que vocês estão falando muito no chat, eu não consigo ler nada. Deixa eu ver, porque talvez eu já emendo aqui, tá? Não é vender, o serviço. É o trabalho de treino de marketing para manter um treinamento constante das unidades se tornar caro, pelo menos para startups. Boa, Gabriela, vamos lá. Eu vou sair um pouquinho aqui para a gente tentar ver isso aqui. Não tem uma solução específica, tá? Mas uma coisa que eu posso trazer para vocês por experiência é que um dos maiores erros que a gente comete com uma startup é a gente querer comparar o nosso mercado com o mercado de grandes empresas, como indústrias farmacêuticas. Não tem como, porque o custo é muito alto, mas a venda também é muito alta. Então, quando a gente fala de indústria, e aí eu sei porque eu trabalhava na distribuidora na Vibra, então a gente tinha contato direto com a Petrobras. O custo de fazer treinamento constante, ele é muito alto, mas é porque a gente também está falando de venda de milhões. Não faz sentido a gente fazer treinamento constante numa startup em que a gente vende um produto de R$ 29,90 por mês, venda recorrente de R$ 29,90 por mês. Não tem uma solução, infelizmente. O que a gente pode fazer é qual é o meu, e aí vem a parte da equipe. O que é o meu conhecimento? Eu, Gabriel, sou muito bom no comercial. Cara, então por que o Gabriel não junta? Hoje, nosso time são 5 pessoas. Começa a fazer entre vocês. Às vezes, vocês têm muito mais conhecimento do que vocês imaginam. O Gabriel tem uma expertise no comercial. Então, o Gabriel vai junto à equipe dele e dá um treinamento de comercial. Mas o que eu sei é básico. Cara, lê um pouquinho, vê um pouquinho sobre o que tu sabe, só aprofunda.
porque tu vai aprender enquanto tu ensina e a tua equipe vai aprender. Ah, mas o André do meu time, ele até entende umas coisas de marketing. Boa, bota o Gabriel para treinar a gente. Quando eu comecei na Nidu, na startup, a gente também não tinha caixa para fazer treinamentos, para fazer nada. Eu mesma não tinha nenhum conhecimento, né? Como eu falei para vocês no início, eu vim do teatro. Claro que por fora eu tinha, eu tinha meu foco também, comecei a fazer pós, então fiz especialização em inteligência comercial, análise de mercado, gestão de times, então hoje eu tenho algumas pós, né, algumas especializações, MBA e tudo mais, mas eu não tinha nada quando eu entrei. O que a gente fazia? A gente tinha um negócio que era as dailies, então a daily a gente fazia 15 minutos todos os dias, no início da manhã ou no final da tarde. E aí, cada um trazia os principais pontos no que fez na sua área, porque isso ajuda, é conhecimento coletivo. E é muito rápido, então cada um tem 2 minutos para falar. E a gente tinha os treinamentos semanais. Então, cada um do time tinha que trazer um novo conhecimento para apresentar. Então, todo mundo tinha que palestrar e tinha que trazer um conhecimento novo. Então, isso era uma forma da gente ter treinamentos constantes sem gerar nenhum custo. Então, esse poderia ser um ponto também. Não sei se ajudou, mas estou trazendo experiências que eu fazia na vida, tá? Vivo coletando dados da minha startup na área de saúde e confesso que a maior dificuldade é fazer tudo sozinho. É isso, mas isso é uma dor muito constante, principalmente na área de saúde. Hoje, na minha carteira, eu tenho acho que mais 10 startups que eu estou muito próximo, ajudando dentro do processo de aceleração delas, e elas crescer. Mas até o ano passado, eu tinha uma gama de startups da área de saúde. Eu tinha muitas startups da área de saúde junto comigo, né, para tentar apoiar. E uma dificuldade muito grande era essa. Era de coletar, era de fazer com que fizesse tudo sozinho, com um time muito pequeno. E quando a gente fala de saúde, a gente fala de algo muito mais delicado. Então, até para você fazer um MVP é muito difícil, né? É complicado, porque vamos supor, a clínica tem receio, tem aquela preocupação. E aí, o que eu estou trazendo para vocês hoje, o que eu vou continuar aqui com vocês, eu quero que vocês utilizem esse material também pensando que vocês podem pegar informações daqui para, por exemplo, construir propostas para tentar criar MVP, para tentar ir em lugares na área de saúde, né? Eu não sei o público-alvo, então, para ir em hospitais, sei lá, hospitais, escolas, enfim, para ir em clínicas, para tentar fazer, porque quanto mais material vocês produzem, é mais fácil de vocês convencerem em outros lugares futuramente convencer esses lugares a virarem pagantes. Então, uma estratégia muito boa da área de saúde é que, às vezes, vale a pena a gente ir com um MVP ali gratuito para aquele lugar, porque existe uma possibilidade daquilo se tornar um cliente pagante futuramente. E aí que o conhecimento da área comercial é importante, né? Então, vale a pena. E fazer sozinho é muito difícil. Então, a gente começa a pensar, e aí é uma coisa que eu vivenciei muito, era, a gente trazia muito para essa etapa quando a gente começou a crescer, era, cara, se eu trouxer pessoas júnior, pessoas que não têm conhecimento, mas que têm garra, e aí a gente consegue fazer isso, aí é um outro tema, tá? Eu não vou sair porque senão vai fugir, mas é muito mais nessa parte de pessoas, que é fazer o DISC, é uma metodologia muito boa, eu gosto muito do DISC, que é para a gente analisar o perfil das pessoas. O vendedor geralmente é muito isão, né, que é aquela pessoa mais comunicativa. Eu era uma super isona, né, agora eu tenho equilíbrio mais entre o I e o C, mas depois pesquisa sobre isso. Então, é trazer pessoas para isso ou trazer parceiros, tá? Então, uma coisa que às vezes a gente está tão limitado em sentir um problema que às vezes a gente esquece que às vezes as soluções podem ser fáceis. Ou aparentemente, né? Porque a gente sabe que nada é fácil no empreender. Mas vocês também podem pensar em parceiros. Eu trabalhei também na Alura, que é uma escola de tecnologia da América Latina. Então, eu cuidava da toda a parte de parcerias comerciais. Basicamente, meu trabalho era viajar pelo Brasil, indo em incubadoras, em hubs e tudo mais, para trazer eles como parceiros para a gente. Que eles tenham ali dentro startups que pudessem trazer algo que complementassem junto com a Alura, né? Que depois virou um grande sistema, um grande ecossistema de tecnologia, né? Que juntou com a FIAP. Então, basicamente, esse era o meu trabalho, era trazer parceiros. Se eu não tenho um braço para isso, então vou tentar ajuda para fazer isso comigo. Então, a gente vai tentando fazer, porque é muito mais difícil quando não tem ali a verba, né? Mas é um dos pontos que a gente pode pensar.
O Gabriel sabe trazer treinamento. O problema é que o Gabriel faz parcerias com empresas que possuem sem unidades, mas acaba sendo mais caro Gabriel ele fazer o treinamento do que fazer outras coisas. O Gabriel está ali para fazer isso. Perfeito, Gabriel. Eu acho que é isso. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, hoje a gente tem online, ó. Eu, eu imagino que todos vocês, ou a maioria, devem estar em Alagoas. Eu estou no Piauí. Né? Eu dava treinamento, ainda dou bem menos agora, né? Eu faço mais a parte de aceleração, mas dava treinamento comercial Brasil todo e às vezes online. Às vezes no interior. Então, hoje a gente tem essa praticidade. O Gabriel pode ensinar outra pessoa a treinar que nele. Nada como o temido roleplay, que é, né, aquele momento de que, vamos lá, o Gabriel puxou o André para o time dele. O Gabriel vai ensinar como ele palestra para o André. E aí, agora o André vai fazer o roleplay, que é esse momento em que ele vai replicar. A gente faz muito roleplay com o vendedor. Outra coisa que vocês podem fazer para ajudar no comercial de vocês, e que não necessariamente vocês precisam trazer ninguém de fora, nenhum treinamento caro. Vocês podem fazer roleplay entre vocês. Nossa, eu fiz muito isso quando eu comecei. É a própria equipe de vendedores e a gente dava os próprios feedbacks do que poderia melhorar. Porque para a gente é muito mais fácil, para todo mundo, gente, é muito mais fácil a gente julgar o outro. Isso não seria diferente na área comercial. Então, é muito mais fácil eu apontar o dedo e dizer: Ô, Gabriel, eu até gostei, mas eu provavelmente aqui já devo ter cometido vários vícios de linguagem, ainda vou cometer aqui até o final, mas eu não percebo. E aí, provavelmente, vocês estão percebendo. Vocês devem estar percebendo quando eu gaguejo, vocês devem estar percebendo quando eu meto um né. A gente faz muito né. É uma forma do nosso cérebro de a gente se tranquilizar no momento de nervosismo. Então, é muito mais fácil ver o outro. Isso é uma coisa que vocês podem fazer sem nenhum custo, que é esse treinamento. Que é eu dizer, ó, Gabriel, o teu treinamento, teu conteúdo é muito bom, mas está com muito vício de linguagem, está fazendo muita pausa. O Gabriel treina o André para fazer isso. Sempre pensem. E a gente, quando começa uma startup, principalmente quem nunca empreendeu, a gente quer fazer tudo sozinho. Gente, ninguém cresce sozinho. Isso eu aprendi a duras penas. Ninguém cresce sozinho. Se você não consegue fazer só, treine outras pessoas a fazer junto com você. Tudo pode ser aprendido, tá? E aí, isso vai ajudar você. Se você para, e aí eu vou dar um conselho para vocês como empreendedores, como se todos vocês, eu não sei se são todos aqui, mas vou pegar aqui como se todos aqui fossem um CEO. Aqui só tem CEO aqui, co-CEO aqui dentro desse campo. Vocês ganham muito mais se vocês têm mais tempo de pensar, de estar no planejamento estratégico, do que vocês estarem na linha de frente. Então, é muito mais interessante trazer gente para o time para ajudar vocês a crescer, a vender a ideia de vocês, do que vocês fazerem isso sozinhos. Porque se vocês estão na linha de frente, vocês não têm tempo para poder pensar. Se a gente não pensa, a gente não tem como crescer. Então, isso ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito o crescimento. Utilizo isso para universidade. Sim. Falando nisso, gente, eu não trouxe muita coisa de tecnologia, porque eu não queria que ficasse repetitivo, porque a próxima que vai ter vocês vão ter com Augusto. Aí o cara é fera, o cara entende tecnologia. Então, para não correr o risco aqui, como eu sei pouco, eu vou deixar com ele. Mas sabe uma coisa que eu uso muito também? Eu gosto muito do notebook LMS. E aí eu utilizo ele, às vezes, para treinar estudos. Então, do mestrado e tudo mais, às vezes para palestra, alguma coisa do gênero, especialização específica que eu vou fazer, e aí eu vou criando os cards dos conteúdos. Então, hoje a gente tem muita ferramenta, gente. Hoje a gente tem muita tecnologia para ajudar a gente ali a fazer. Hoje no chat GPT, hoje a gente tem um sistema aqui, tipo o chat GPT, o Comunity, mas eu consigo dividir ele por pastas por clientes. Então, todo o histórico de tudo que eu utilizo ele para me ajudar a corrigir os textos, os diagnósticos e tudo mais, ficam separados por eles. Então, isso facilita também. Então, a gente também pode utilizar a tecnologia a nosso favor e tentar otimizar o tempo aí. Mas vamos lá, para vocês deixarem, eu falo demais e eu vou perder o foco. Deixa eu ver só esse último aqui, eu vou voltar para os slides, tá, gente? Eu me considero bastante perfeccionista, aqui no Senhor tem sido difícil para profissionais que têm se fora da casa. Já se me formada de medicina, em biológica, com violação, com comunidades, com diversas frentes, mas estamos sempre mostrando a sociedade tem. Cara, eu não tenho como te dizer que
que é que tu precisa mudar teu pensamento, porque eu tento fazer isso comigo mesma, eu também sou muito perfeccionista, mas eu entendo. Mas é por isso que eu fico enfatizando para vocês que a gente tem que entender que sozinho não cresce. Eu não preciso trazer alguém que seja tão bom quanto eu, mas eu preciso trazer alguém que seja tão determinado quanto eu, para me ajudar, para eu ensinar essa pessoa a ser tão perfeccionista quanto eu. Ou eu vou utilizar, eu não me sinto segura para isso ainda. Eu vou me utilizar da tecnologia. O que eu não posso é me fechar em um casulo onde eu acho que eu tenho um problema e eu não tenho mais como solucionar. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que é muito difícil, que eu mesma ainda trabalho muito em cima disso, é que o que torna uma pessoa, o que diferencia um empreendedor de uma pessoa que tem uma boa ideia é a resiliência. É eu dizer assim, cara, se eu tenho esse problema, eu vou lamber minha ferida e vou resolver esse problema. Eu não sei resolver, eu vou trazer alguém para resolver. Eu não tenho dinheiro para trazer alguém para resolver, eu vou usar tecnologia para resolver. Eu vou pedir ajuda para o chat, eu vou pedir ajuda para o Gemini, eu vou abrir um vídeo, eu vou procurar no YouTube por hashtag. Hoje em dia, eu vou procurar no TikTok, mas eu vou precisar resolver. Porque enquanto eu estou preocupado de que esse negócio não esteja bom, e aí é um outro grande problema que muitas empresas, muitas startups estão no primeiro ano, é que eu achar que o meu negócio nunca está bom o suficiente. Gente, eu trouxe um exemplo para vocês ainda agora do iFood. O cara foi lá, deu um investimento altíssimo. O Breno Massi tem um know-how gigante, o cara é muito bom no que ele faz. Ele teve uma ideia que para ele era uma ideia brilhante, o cara com anos de experiência, ele teve prejuízo de milhares de reais com essa ideia nos centros, nos núcleos, nas cidades. E aí, o que ele fez? Cara, bola para frente, vamos parar, vamos tirar isso, vamos pensar no outro. E depois veio a farmácia, e aí deu certo. Eu não sei vocês, mas nossa, eu compro direto no iFood, às vezes também na farmácia. Eu tô com uma preguiça, eu tenho uma enxaqueca uma vez por mês. É sagrado. E aí eu compro remédio sempre pelo iFood. Então, tipo, uma ideia deu errado, outra deu certo. O negócio de vocês nunca vai estar bom o suficiente. Nunca. Esse é o grande segredo. É, tipo, não deu certo, bola pra frente. Mas eu preciso, pelo menos, ter uma base. A própria Nidu, a gente virou um unicórnio, nós somos o primeiro unicórnio do Maranhão. A gente foi vendido para Gump e tudo mais. Quando a gente começou, quando a gente começou, a gente não sabia que era nosso cliente, assim. A gente sabia que eram empresas, a gente trabalhava com treinamento corporativo gamificado. Então, a gente vendia treinamento aqui, na palma da mão. Esse é o nosso discurso. Você treina seus colaboradores em qualquer setor na palma da mão. E aí, principalmente na área do varejo. Então, o cara da mercearia, que não pode parar, está aqui, o peixeiro está aqui, está fazendo treinamento gamificado. Então, o cara está ganhando ponto, está tendo pódio e tudo mais, para interagir com isso. A gente não sabia, a gente sabia que era para empresas, era treinamento corporativo. Mas a gente não sabia especificamente qual era o tipo de empresa. A gente vendia para todo mundo. Tem uma época que eu ganhei um apelido dentro do time, que eu era a garota do pet shop, porque eu saí vendendo para todos os pet shops da cidade. Sabe o que aconteceu? Eu super bati a meta nos 2 primeiros meses, acabou os pet shops, e aí, 6 meses depois, eles cancelavam, porque eram empresas muito pequenas, eram estilos de trabalho muito diferentes, eles faziam o treinamento que precisava e acabou. Não era um lugar que precisava de um treinamento recorrente toda semana, todo dia. Então, a gente pedalou muito. A gente entrou no mercado sem saber para que a gente vendia, mas a gente entrou. E a gente começou a vender para todo mundo. Eu ficava no telefone durante horas, eu ligava para Deus e o mundo, eu ligava para ótica, eu ligava para loja de roupa, eu ligava para qualquer lugar. É uma empresa, tem funcionário, a partir de 2 funcionários, eu estava vendendo. A gente demorou muito, a gente perdeu muitos contratos depois de 6 meses, porque não fazia sentido, até a gente chegar no cliente dela, que eram supermercados. Porque para a rede varejista faz muito sentido treinamento corporativo. Porque você não pode parar ali o movimento da loja para poder treinar o pessoal. Então, era uma forma prática de treinar. 15 minutos, direto no celular, de forma divertida. Tipo um Duolingo. E aí funcionou. Mas percebe como a gente entrou no mercado
sabendo, tendo uma visão geral e perdido, e é assim que vocês têm que ir com a cara e a coragem. Eu sempre vou dizer isso para vocês, tá? Esse vai ser meu discurso de sempre. Mas vamos lá. Não sei se eu respondi a sua pergunta, senão depois vocês enfatizam aqui, tá? Mas vamos voltar pensando primeiro no centelha. Vamos por partes, tá? Não vamos afogar. Como diz aqui, não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Vamos primeiro convencer aqui no centelha, vamos começar a desenvolver o negócio e aí a gente vai pensar no mercado, beleza? Então, o que eu quero trazer para vocês primeiro, pensando aí dentro do centelha ali, é vocês trazerem isso muito claro, né? Que se tem um problema, tem uma dor, enfim. Porque o erro mais comum é descrever o problema sem quantificar quem sofre quanto está disposto a pagar. O que eu falo disso? O que eu falo de quantificar? E aí eu vou aprofundar já isso com vocês, tá? E vou trazer isso no final de novo, várias vezes, porque é um erro muito comum. É a gente trazer coisas abertas. Ah, é porque meu negócio. Vou, vou dar o exemplo do que eu estava falando aqui, do treinamento gamificado, tá? Porque toda empresa precisa de treinamento. Se eu boto isso numa proposta dessa, o cara vai dizer assim: isso aí tá, ele está ele tá indo na onda do mercado. Enfim, por exemplo, e aí eu vou pegar um de mercado de novo. O Nubank. O Nubank, ele não começou criando um banco digital. Ele começou primeiro fazendo um mapeamento de mercado, entendendo três grandes dores: a burocracia excessiva, as taxas abusivas e o mau atendimento. Então, o mercado ele já existia antes do produto.